Então, meus irmãos, vamos para mais um comentário aqui, mais um vídeo. Espero que seja rápido, né? Mas foi de um vídeo que eu postei hoje, né? Nós reformados somos católicos também. E a irmã Simone, muito obrigado, Simone Queiroz, o seu comentário aqui, tá? Ela falava assim: desculpe, mas eu entendo que os protestantes enfatizam a autoridade da Bíblia, enquanto os católicos aceitam a autoridade do Papa e da tradição. Portanto, na minha opinião, ou se é protestante ou católico. Minha irmã, é, talvez a irmã não esteja entendendo o que o termo, né, católico significa. Eu posso dizer que se uma pessoa é cristã de verdade, não é, e faz parte de uma igreja fiel de Cristo, essa pessoa ela faz parte da catolicidade. Por quê? Porque a igreja de Cristo é católica. Então nós não podemos abandonar o termo, porque esse termo tem sido usado e usurpado por uma instituição, não é, que é a igreja de Roma, que se corrompeu ao longo dos séculos. Tá? Então, nós não precisamos aqui estender muito esse assunto, mas a Igreja de Roma, não é, no início foi fiel, tá? Então, é uma instituição milenar e foi fiel, mas pouco a pouco foi se desviando da sã doutrina, deixando de lado a Escritura, não é, e valorizando muito mais os seus dogmas e a tradição e criando muita confusão. Por isso, isso culminou na Reforma Protestante, certo? Então, nós sabemos de onde ela vem. Porém, o fato deles usarem o termo, né? Nós somos a Igreja Católica Apostólica Romana. Tudo isso já é uma contradição, certo? Porque isso coloca realmente a Igreja de Cristo como tendo uma sede. E isso não corresponde à realidade. Então, ah, nós usamos o termo católico, não é, de uma maneira honesta, ok, correta e coerente, tá? Esse é o ponto central aqui. E um ponto para a irmã entender é que o que eu disse aí no vídeo não é uma questão da minha opinião, tá? Isso não é minha opinião, né? É claro que é minha opinião pessoal, porque eu concordo, mas não é minha opinião isolada, certo? Os reformadores entendiam assim. Então, se a irmã vai procurar, por exemplo, estudar sobre Lutero e os luteranos, não é sobre os reformados, pensa em Calvino aí, os reformados, né, e outras tradições que surgiram ali naquele contexto, como os anglicanos, por exemplo, nenhum deles jamais abandonou o entendimento de que a Igreja de Cristo é católica. Tá? Então, nós podemos compreender nesse sentido que nós somos católicos também. E, inclusive, a Reforma Protestante ela foi um movimento católico. Não havia outra igreja no Ocidente. Você tinha as igrejas orientais, as igrejas ortodoxas e a igreja do Oriente. Né? Inclusive, tudo que nós conhecemos como cristianismo inicialmente vem aqui do Ocidente, né? O que é um problema, na verdade, porque os católicos romanos agiram aqui como se não houvesse, não é, uma igreja no Oriente e como se o cristianismo não tivesse espalhado. Parece que então tudo era católico romano e isso não corresponde à realidade, tá? Está totalmente fora da realidade. Então o que acontece? A compreensão da catolicidade da igreja, a compreensão de que a igreja de Cristo é, por natureza católica, ela é uma concepção protestante, entendeu? Então não funciona assim, separar os termos, ou se é católico ou se é protestante. Não. A reforma protestante foi um movimento católico, porque foi um movimento de reforma, não é, da igreja e, portanto, de restauração do verdadeiro entendimento da natureza da igreja, não é? E para isso é que você coloca a escritura no seu lugar. Quando a escritura foi colocada no seu lugar, então a partir da escritura, não é, os reformadores puderam compreender o que é a igreja de Cristo de verdade. E o que é, nesse sentido, essa universalidade, essa catolicidade. E compreenderam que a igreja de Cristo de fato é católica. Tá? Então, todo genuíno cristão, né, todo membro de uma igreja fiel e que é um cristão de fato, ele é católico também. Ele só não é romano. Né? Porque a igreja de Cristo, veja, ela é católica e ela é apostólica. Se é igreja, é católica e apostólica. Não é? Se não é católica nem apostólica, então não é igreja. É uma seita. Mas sendo igreja, é católica e apostólica. O que ela não é, então? Romana. A igreja de cristão é romana. Tá? Esse é o ponto que deve ser compreendido aqui. Então, o que eu estou falando aqui não é uma novidade, não, tá? Não é uma questão de opinião minha pessoal somente. Mas essa é a compreensão dos protestantes na história. Entendeu? Então, não há essa divisão, não. Basta, lembre disso, minha irmã, basta não entender o termo católico como os católicos romanos ensinam. Porque a maneira como eles ensinam é falaciosa. Eles fazem uma bagunça com o termo, porque, por exemplo,
sempre houve a compreensão da Igreja Católica, desde o começo, né? Os pais da Igreja, os primeiros pais da Igreja, os pais apostólicos já falavam sobre isso. Mas eles não estavam se referindo à instituição romana, por exemplo, né? A Igreja de Cristo ela é católica, por isso que eles falavam da catolicidade da Igreja, mas não no sentido que os católicos romanos falam hoje. É totalmente diferente. Nós compreendemos, não é exatamente como os pais da Igreja compreendiam, entendeu? Então esse é o ponto. E os católicos romanos, que são, no caso, a Igreja Católica Romana, é uma instituição milenar histórica. Ela não é a Igreja de Cristo. Ela é uma instituição religiosa, certo? Que ao longo dos séculos foi se degradando, foi se desviando do puro evangelho. Então, se você estrito nisso aí, a igreja que se chama de Católica Apostólica Romana nem é católica e nem é apostólica, não é? Então, por que eu estou dizendo isso aí? Porque qual foi o apóstolo que ensinou, por exemplo, purgatório? Qual foi o apóstolo que ensinou a ascensão de Maria? Qual foi o apóstolo que ensinou a virgindade perpétua? Não é? Qual foi o apóstolo que ensinou, por exemplo, essa busca pelos santos, a intercessão dos santos, a mediação dos santos? Nenhum apóstolo ensinou isso. Nem nosso Senhor Jesus Cristo e nem os apóstolos. Então, se é para ser estrito na palavra, a Igreja de Cristo é católica e apostólica. E, nesse sentido, não é, as comunidades protestantes fiéis, a Bíblia, elas são de fato católicas e apostólicas. O problema aí, então, é o romana. Né? Nós não somos a Igreja de Roma. E não é, o problema também é o uso falacioso que os católicos romanos não é, fazem desse termo. Né? Eles falam como se fossem deles. Né? Tudo é nosso, somos nós. Se você vai ler a patrística, os pais apostólicos, por exemplo, né? Ah, então eles vão tratar aquilo como se fosse eles. Tá errado. Tá totalmente errado. Não é? Então nós não podemos cair nessa armadilha, não. Tá? Isso é uma armadilha deles, mas não devemos cair, não. Ok? Então eu mantenho isso porque é assim que as igrejas protestantes, certo, sempre compreenderam. Né? Isso se perdeu no evangelicalismo, que não tem raízes, não tem significado, né? As igrejas evangélicas são uma bagunça, né? Não estou falando de maneira generalizada, porque há comunidades que são fiéis, sim, com certeza, mas, no geral, o que se chama de evangelicalismo hoje não tem raiz, não tem história, não tem identidade, não tem nada. São coisas que acontecem aí simplesmente, né? Então, esse é o sentido, tá? E é bom a irmã entender isso, né? A compreensão dos reformadores, como já citei aqui, então Lutero, né, Calvino, por exemplo, os anglicanos, etc. Todos eles ali, os reformadores, né, eles tinham essa compreensão. Né? Os reformadores não tinham uma rejeição absurda, né, pela Igreja Católica Romana, entendia a Igreja, por exemplo, que a Igreja Católica Romana seria mais uma expressão da Igreja de Cristo, e não a própria Igreja de Cristo, como eles arrogam para si esse título. Ah, então, entendendo isso, eles podiam avaliar essa comunidade, essa igreja histórica, não é milenar, e verificar que ela estava doente. Por isso a reforma, entende? Ela estava doente. Estava tão doente que havia se desviado muito daquilo que é a sã doutrina. Cristo havia se tornado um mero detalhe na igreja no fim, né? Porque virou uma coisa bagunçada realmente. Por isso a reforma. Mas veja, quem promoveu a reforma eram membros desta igreja. Entendeu a situação? As cisões, então, elas não foram desejadas. Não foi tipo, vamos rachar. Né? Isso é uma mentira que os católicos romanos também inventam. Né? Eles tratam a reforma protestante como se fosse uma revolução. E não tem nada a ver uma coisa com a outra. A reforma protestante foi o movimento católico. Essa é a realidade. De restauração da verdadeira catolicidade. Essa é a verdade. Essa é a verdade. Entendeu a situação? Mas é aquela questão, né? Eles preferem contar assim, defender a instituição até o fim. Paciência. Né? Eu penso que o que eu falo aqui não vai mudar a opinião deles. Né? E eu não estou nem preocupado com isso, na verdade. Eu sei que é assim que a história é. Né? Agora, se eles querem entender ou não, o problema é deles. O ponto aqui é compreendermos que não devemos abandonar esse termo, não é, que faz jus à natureza da igreja. Nós, protestantes históricos, né, por exemplo, reformados, aí podemos pensar nos luteranos, nos anglicanos, nos reformados, todos os protestantes do século XVI, né, as igrejas protestantes, nesse sentido, entendiam, sim, que a Igreja de Cristo era católica. Então eles faziam parte, eles entendiam isso, que faziam parte da única Igreja de Cristo que é católica. Apesar das diferenças entre as reformas, não é? Com suas peculiaridades particulares ali, mas, foi até redundante agora, né? Mas eles não se entendiam como sendo uma outra igreja, mas a única Igreja de Cristo que é católica. Tanto é assim que Lutero, os luteranos, nesse sentido,
os reformados, os anglicanos continuaram a subscrever, como até hoje, os credos antigos, que falam da Igreja de Cristo como sendo católica. A Igreja de Cristo é católica, entende? Então, para fechar aqui, né, para a irmã entender, a Igreja de Cristo ela é católica, é a sua natureza, porque ela é universal. É isso que a palavra significa. Agora, o catolicismo romano é uma coisa totalmente diferente, tá? Isso é uma maneira de você isolar o termo e usurpar o sentido real do termo, como eles fizeram, tá? Então é só não separar, não juntar essas coisas, não é? Entender bem o que de fato isso significa. Por isso não faz sentido dizer que ou se é protestante ou se é católico, né? Porque a Reforma Protestante foi um movimento católico, entende? Porque a Igreja de Cristo é católica, né? E a Igreja de Cristo ela é católica e quando a Escritura Sagrada é exaltada, é colocada no seu devido lugar como autoridade máxima sobre a Igreja, então ela realmente expressa a sua natureza que é católica e apostólica, porém não romana, ok? Eu espero ter sido claro para a irmã. Se não, faça mais perguntas de repente, né? Espero que tenha entendido, beleza? Muito obrigado então e até o próximo vídeo.